Sabe, quando a gente pensa em ansiedade, depressão ou esquizofrenia hoje em dia, parece que as coisas são bem definidas, né? Mas nem sempre foi assim. A gente vai mergulhar agora numa jornada incrível pela história da psicopatologia. É a história de como a humanidade tentou de várias formas entender o sofrimento da mente, passando de explicações sobre demônios até o mapeamento do cérebro. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Como foi que as ideias sobre o sofrimento mental evoluíram tanto? Entender essa trajetória, que vai do divino ao científico, é fundamental para a gente sacar por que o cuidado com a saúde mental é como é hoje. Vamos nessa busca. Para começar, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para uma época bem antes dos manuais de diagnóstico e dos laboratórios, quando a mente era um mistério profundo e as explicações eram, bem, diferentes das que temos hoje. Olha só que mudança de pensamento radical nesse comecinho. Lá na antiguidade, Hipócrates fez algo revolucionário. Ele disse que a saúde mental não tinha a ver com deuses, mas com o desequilíbrio do corpo, dos famosos humores. Só que essa ideia se perdeu na Idade Média, e o sofrimento mental voltou a ser visto como algo sobrenatural, uma possessão. Foi só lá no Iluminismo que figuras como Felipe Pinel apareceram para humanizar o tratamento, defendendo que essas pessoas precisavam de cuidado e não de correntes. A partir daí, a busca por entendimento seguiu por dois grandes caminhos, que na verdade coexistem até hoje. O primeiro deles é o que a gente pode chamar de uma tentativa de mapear a mente, de criar uma ciência para classificar o sofrimento de um jeito organizado. O grande objetivo aqui era ter clareza. Os profissionais precisavam de uma linguagem comum para poder conversar sobre o que estavam vendo. A ideia era, literalmente, criar um mapa dos transtornos mentais, baseado em sinais e sintomas que todo mundo pudesse observar. Assim, todos poderiam se orientar nesse território tão complexo. E a ferramenta mais famosa desse caminho é o DSM. O fascinante dessa tabela é ver a evolução. Repara só no salto que acontece com o DSM-3, em 1980. Ele meio que jogou pela janela as teorias sobre as causas dos transtornos e passou a focar só em descrever os sintomas. Ele se tornou ateórico. Isso mudou tudo, porque permitiu que profissionais de linhas teóricas diferentes usassem a mesma língua para chegar a um diagnóstico. Então, o ponto central aqui é o seguinte: a psicopatologia descritiva não fica perguntando por quê, ela pergunta o quê. O que a gente está vendo? Quais sintomas juntos formam uma síndrome? É uma abordagem bem pragmática focada em criar categorias para facilitar o diagnóstico e a pesquisa. Não importa qual teoria sobre a origem do problema a pessoa siga. Mas ao mesmo tempo em que uma turma estava ocupada mapeando a mente, outra sentia que faltava algo. Faltava entender a pessoa por trás daquele diagnóstico. E é aí que surge um segundo caminho, totalmente focado em explorar a experiência subjetiva do sofrimento. E essa citação do Carl Jaspers, um dos pais da psicopatologia moderna, mostra o outro lado da moeda. O que ele diz aqui é genial. Basicamente, não adianta só descrever os sintomas de fora. Para a gente entender de verdade o que é a tristeza ou o medo de alguém, é preciso um ato de empatia. É preciso tentar se colocar no lugar do outro. Essa busca pela experiência é a alma da fenomenologia. Aqui a pergunta não é qual o diagnóstico, mas sim como é ser você. O foco é no que os filósofos chamam de Lebenswelt, o mundo vivido, ou seja, a realidade única, particular de cada pessoa. E essa corrente de pensamento deu origem à psicologia humanista existencial. Pensadores como Binswanger trouxeram um conceito-chave, o ser no mundo, ou Dasein. A ideia é simples, mas poderosa. Não dá para entender uma pessoa como uma peça isolada. É preciso compreender essa pessoa dentro do seu mundo, com suas relações, seus desafios e sua busca por um sentido para a vida. Agora vamos dar um salto no tempo, direto para meados do século XX. Foi um período de muita efervescência, onde esses dois caminhos se manifestaram com uma força impressionante, e de maneiras bem diferentes. Olha que interessante. De um lado, a gente teve a publicação do DSM-3, que consolidou um modelo biomédico focado em classificar síndromes. Do outro, um movimento que ia na contramão ganhava força, a reforma psiquiátrica, inspirada por gente como Franco Basaglia na Itália. Esse movimento criticava os manicômios e defendia o tratamento em liberdade na comunidade, com foco no sujeito, na sua história de vida e na sua cidadania. Eram duas visões bem distintas sobre o futuro do cuidado. E essa segunda visão, a de um tratamento mais humano, encontrou um eco muito poderoso aqui no Brasil. Uma figura extraordinária chamada Nise da Silveira já estava colocando em prática uma revolução silenciosa, mas profundamente transformadora.
Anise simplesmente se recusou a usar os tratamentos agressivos da época. Em vez de eletrochoques, ela ofereceu pincéis, argila e, o mais importante de tudo, afeto e escuta. Para ela, a arte era um jeito de acessar o mundo interior dos pacientes e devolver a dignidade deles. O Museu de Imagens do Inconsciente que ela fundou é a prova viva e poderosa dessa visão, que coloca a pessoa e não a doença em primeiro lugar. Certo. Então, como é que esses dois caminhos, o do mapa e o da experiência, se encontram hoje? A boa notícia é que eles não precisam mais ser vistos como inimigos. Pelo contrário, a psicopatologia moderna busca justamente integrar os dois. E essa integração tem nome, é o modelo biopsicossocial. Ele parte do princípio de que o sofrimento mental é complexo demais para ser explicado por uma única causa. É um olhar de 360 graus. A parte bio investiga a genética, a química do cérebro, a psico analisa nossos pensamentos, emoções, comportamentos. E a social considera o impacto da nossa família, do nosso trabalho, da cultura onde a gente vive. Imagina alguém com ansiedade. Pode ter uma predisposição genética, o bio, um padrão de pensamentos catastróficos, o psico, e um ambiente de trabalho super estressante, o social. Olhar para tudo isso junto dá uma visão muito mais completa. E aqui no Brasil, a gente vê essa integração na prática com os CAPs. Eles são legado direto da reforma psiquiátrica e da luta de pioneiros como Anísio da Silveira. Os CAPs oferecem um cuidado que acontece ali, no território, na comunidade, considerando o indivíduo como um todo, exatamente como propõe o modelo biopsicossocial. E tudo isso nos leva à nossa reflexão final. Essa jornada pela história da psicopatologia nos mostra a importância tanto do mapa quanto do território, da classificação e da experiência. Então a pergunta que fica é: um diagnóstico, um rótulo, nos define por completo? Ou será que ele é, na verdade, apenas o ponto de partida para uma conversa muito mais profunda sobre quem somos e como vivemos?